Olá, prezada CACDista, olá, prezado CACDista. Vamos dar nossa continuidade ao material de Direito Internacional Público. Se eu não me engano, nós vamos para o quarto vídeo e eu já começaria fazendo uma distinção conceitual entre as Peace Operation e as Peacekeeping Operation, né? Mais no sentido do cuidado que você vai usar na prova de direito para utilizar o termo correto e mais consagrado. Eu diria que se você pega materiais da política externa americana e da política externa canadense, provavelmente você vai encontrar com mais frequência o termo Peace Operation. Mas para você ficar seguro, eu queria sugerir uma publicação importante que saiu, que é a Global Peace Operation, da New York University. E ela faz uma distinção entre as missões das Nações Unidas e as missões que estão fora do escopo das Nações Unidas. Então, você vai ver o capítulo lá sobre UN Missions and No UN Missions. Eu acho que se você ficar nesse paradigma, você já mostra para o examinador qual que é o guarda-chuva dessas missões de operações de paz. Tudo bem? Muito bem. Os dois principais instrumentos que o Conselho de Segurança tem para intervir num conflito, como vocês sabem, são as sanções e as operações da manutenção de paz. Enquanto as sanções dependem da concordância dos países com poder de veto, que a gente costuma chamar de P5, eu não colocaria P5 na prova, mas as sanções elas basicamente dependem dos 5 países. As operações de paz seguem um percurso um pouco diferente. Elas basicamente exigem a colaboração de outros membros em função do necessário engajamento das tropas. Nesse sentido, o Brasil é um player interessante, né? Porque o Brasil, para quem, claro, vocês sabem, mas eu acho que é importante enfatizar, o Brasil participa de missões de operações de paz desde o final da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele só não participou mais ainda do que o Japão. Mas o Brasil tem oferecido as missões, tem participado das missões de paz durante esse processo. E importante enfatizar que o Brasil tem encerrado, nos últimos dias, inclusive, a missão de paz, a participação da missão de paz do Haiti, depois de 10 anos, né, de operação. Então acho importante ficar de olho porque pode ser um tema de prova. O Brasil é um defensor intransigente das soluções pacíficas, é importante você pontuar isso na sua prova de direito, e ele prefere, o Brasil, nós, né, o Estado brasileiro, prefere os meios multilaterais para encaminhar essas soluções pacíficas. Pela sua universalidade e pelo respeito à soberania, inclusive está no artigo 2º, inciso 2 da Carta, né, a questão da soberania, elas são a expressão mais evidente do multilateralismo. Então, quando você for fazer a defesa do Brasil em relação às operações de paz, você vai encaixar na âncora da solução pacífica de controvérsias, você vai encaixar na âncora do artigo 2º, inciso 2, que toca no princípio da soberania, e você vai encaixar, sobretudo, na importância que o Brasil dá ao multilateralismo. Beleza? Mesmo quando as ações da ONU não produzem resultados imediatos, trata-se de um instrumento transformador da consciência do mundo. Acho bacana a gente colocar a Organização das Nações Unidas como referência para a participação do Brasil nas missões de operação de paz. É sob esse guarda-chuva que o Brasil intervém. E ainda que as operações de paz eventualmente sejam questionadas, eu acho que você pode, na sua resposta, pegar esse atalho como agente transformador da consciência do mundo. O Brasil é contribuinte antigo para as operações de manutenção de paz, participou, como eu disse, desde sua criação em 1948, enviou tropas em 1956 e tem um interstício de ausência. Você pode mencionar o período de ausência, embora o Brasil, as posições do Brasil, eles sempre fazem referência à nossa tradição da participação, você pode fazer um encaixe da ausência no sentido do envio das tropas, pode ser assim, porque houve uma ausência longa na época do regime militar.
de 68 até 88, o Brasil, de fato, não participou ativamente de nenhuma operação de paz, tá bom? Atualmente, o Brasil encontra-se entre os principais contribuintes e o Brasil é percebido como um país, inclusive, em potencial para expandir as suas contribuições. E é, inclusive, desejo do Brasil. O Brasil também desenvolve uma tradicional coerência na atuação do Conselho de Segurança quanto à necessidade de que as missões obedeçam aos princípios básicos, que tenham mandatos claros e execuíveis e que sejam dotados de meios materiais compatíveis com o mandato. Então, como eu já disse, o Brasil ele tem essa preocupação de que o Conselho de Segurança autorize, porque é sob esse guarda-chuva que o Brasil atua. Agora, é importante que o Brasil tenha feito um apelo a esse Conselho de Segurança para que haja princípios básicos, para que os mandatos sejam claros, para que os mandatos sejam execuíveis e que os meios materiais sejam compatíveis com a missão. Fazer uma citação de uma doutrina importante. Aqui eu vou falar sobre um pouco sobre o conceito de direito internacional e aquela discussão sobre se você usa como sinônimo direito das gentes. Contemporaneamente e curiosamente, mais do que nunca você pode se sentir à vontade para utilizar a expressão direito da gentes como sinônimo de direito internacional, tá bom? Isso é só para te deixar tranquilo. Vou explicar por quê, mas pode ficar tranquilo. Essa segurança quem me deu foi Guilherme Stronsky, então você pode ficar de boa. Queria falar do Bentham. O Jeremy Bentham, ele escreveu um livro chamado A Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Trouxe o caderno aí? Toma nota então. Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Jeremy Bentham. Ele escreveu esse livro e nesse livro é que ele cunha a expressão direito internacional. Isso é do final do século XVIII, 1780. Entretanto, são os tratados de Westfália de 1648, lá atrás, que estabelecem as bases do direito internacional moderno, na medida em que aqueles tratados de Westfália consagram os estados soberanos como garantia da sociedade internacional. Então, se você quiser ficar no direito clássico, no direito internacional, você vai fazer referência aos tratados de Westfália. E lá você tem o princípio da soberania e do Estado, sobretudo, como o principal e único sujeito de direito internacional. Aí você pode fazer um parágrafo sobre isso. Direito da gente pode ser utilizado como sinônimo do direito internacional, ainda que tenha origem no direito romano, que é o ius gentium, né? Sabe escrever ius gentium na prova, se você quiser gastar? ius G-E-N-T-I-U-M. Vou repetir. ius de ius, né? G-E-N-T-I-U-M. Ius gentium. Na época, isso é muito interessante dizer, direito da gente era direito interno, tá? Muito bem. O Bentham, ele dentro desse livro, ele diz que apenas as relações interestatais é que seriam objeto de direito internacional. Eu parei um pouco para ler aqui porque eu queria ver se realmente faria relevância para vocês. Eu acho que faz. Eu acho que uma discussão conceitual depois daquele parágrafo que você dá o tom, porque é o seguinte, prova de terceira fase você vai responder a questão na porrada, na lata. E isso você vai usar o primeiro parágrafo. O cara perguntou, você responde. Agora, para você dar um embasamento teórico para aquela resposta que você deu no primeiro parágrafo, é que você vai fazer a construção. E aí eu acho que essas referências doutrinárias da filosofia do direito, da história do direito, são importantes para você mostrar alguma densidade na sua resposta. E segundo o Bentham, aquele livro que você já anotou o título, Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, para ele, apenas as relações interestatais é que seriam objetos do direito internacional. Certamente, a cunhagem do termo está longe de revolucionar o pensamento jurídico. De fato, é preciso compreender pelo menos duas grandes filosofias que surgem como normas internacionais. E aí sim te interessa bastante. De um lado, a grande filosofia está ligada ao positivismo jurídico.
e de outro lado está ligada ao justnaturalismo ou direito natural, como você preferir. Entre meados do século XVIII e o início do século XX, o positivismo jurídico foi preponderante na literatura jurídica. A tese central da corrente positivista, os fenômenos empiricamente verificados, são de interesse científico. Ou seja, apenas as normas criadas pelos Estados seriam objetos do direito internacional. Por outro lado, para os justnaturalistas, haviam certos limites à vontade dos Estados na criação do direito internacional, baseado, por exemplo, em Santo Agostinho, no direito canônico, ou à luz de um São Tomás de Aquino, entre outros, onde o direito internacional encontraria limites na própria razão humana. Tais considerações voltaram a influenciar a criação das normas internacionais durante meado do século XX, mais recente agora. Se você pega a ampliação da qualidade de sujeitos do direito internacional. Então, nesse sentido, a gente pode fazer referência a uma influência do justnaturalismo. Muito bem. O princípio da igualdade soberana está em vigor no direito internacional contemporâneo. Ponto. Entretanto, não se trata de um valor absoluto. O caso Lotus, ele é um caso, a gente comentou nele, acho que sobre ele no primeiro ou segundo vídeo. Ele ainda é da Corte de Justiça, Corte Internacional Permanente de Justiça. Ou melhor, da Corte Permanente de Justiça Internacional. Essas siglas são foda. Primeiro porque não existe mais, né, a Corte Permanente de Justiça Internacional. Ela foi antecessora da Corte de Haia. Mas se você for fazer referência, é bom que você faça a referência corretamente. Então é Corte Permanente de Justiça Internacional. É dessa corte que foi discutida o caso Lotus em 1927. Tá? Só para você ficar com a referência correta e você tomar nota. O caso Lotus ele é bastante emblemático na questão da soberania dos Estados. Na ocasião, a Corte Permanente de Justiça Internacional afirmou que os Estados teriam libertado da atuação internacional quando o direito internacional não a proibisse. Ou seja, se o direito internacional não proíbe o Estado de fazer alguma atividade, quer dizer que ele estaria autorizado a fazê-lo. Que é um pouco a ideia do nosso direito civil, né? Se o particular não está proibido por lei, ele está autorizado a fazer. Nesse sentido, cuidado para fazer essa comparação, não é uma comparação de prova, você vai errar se você fizer essa comparação de prova, mas como raciocínio para você entender o que o caso Lotus representa para o direito internacional, aí vale a pena, beleza? Então, lembrar que a Corte Permanente de Justiça Internacional fez a referência, a menção de que os Estados estariam livres caso o direito internacional não proibisse a atuação do Estado em determinado sentido. É isso. Parte da doutrina considera o caso Lotus, sim, como exemplo de positivismo excessivo. Atualmente, a soberania é relativa, ou seja, limitada pelo direito internacional. Então, se você for discorrer sobre o positivismo jurídico, você vai fazer um apanhado histórico sobre a sua preponderância durante o século XIX e boa parte do século XX. Você pode mencionar o caso Lotus. Eu acho que fica bem interessante e, claro, fazer referência a esse objeto do positivismo, no sentido de que só os Estados produziriam normas para o direito internacional. Eu acho que são 3 pontos aí que você consegue desenvolver em 1 ou 2 parágrafos, tá bom? Muito bem. Celso Mello define a expressão direito internacional, para a gente voltar um pouco mais para a contemporaneidade. Ele define a expressão direito internacional como um conjunto de normas que regula as relações exteriores dos atores que compõem a sociedade internacional. Vou repetir porque eu acho que dá para fazer referência expressa a Celso Mello. Direito internacional público constitui o conjunto de normas que regula as relações exteriores dos atores que compõem a sociedade internacional.
Há diversas definições, há diversos conceitos, talvez você não precise utilizá-lo na terceira fase. Ele é útil se você precisar lançar a mão daquilo que você está discutindo no sentido de ser uma questão jurídica ou não, por exemplo. Se coloca, claro, vamos supor que a questão te coloque um problema que aconteceu na área internacional, sei lá, quer ver um problema super difícil de pensar e é um problema clássico do direito internacional, a pirataria. Pirataria é um problema internacional, vai para a corte de Haia, porque geralmente a pirataria acontece no alto mar. Eu não quero pirar sua cabeção agora, eu posso até fazer um vídeo se você pedir nos comentários para discutir um pouco a questão da pirataria, porque daria uma bela questão de terceira fase, você traria a Convenção de Montego Bay para discussão, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que você pode usar uma definição sobre direito internacional? Eu estou te dando a definição do Celso Mello. É nesse sentido. E tome nota, por favor. É preciso fazer uma distinção conceitual entre atores de direito internacional e os sujeitos de direito internacional. Então, se você fez o curso básico lá do 360 do Clio, ou o curso do IDEC, ou qualquer um desses cursos, certamente você fez como é que se diz? Essa distinção conceitual. Então, aqui eu só vou relembrá-lo. Enquanto os atores internacionais têm relevante influência nas relações internacionais, os sujeitos são capazes de titularizar direitos e contrair obrigações internacionais. Tá bom? Sociedade internacional e comunidade internacional também constituem uma distinção conceitual importante. Sociedade internacional é composta, digamos assim, pela predominância da heterogeneidade de valores, ideais e de instituições. Já as comunidades internacionais, elas permanecem unidas, mesmo que haja valores que as separem, como a predominância de um esforço de compartilhamento de valores, ideias e instituições. Então, por exemplo, o Ocidente ele é uma sociedade internacional, há diversos valores e nós somos heterogêneos, embora estejamos sob a marca, sob a insígnia desse termo. Uma outra coisa é a União Europeia. A União Europeia é uma comunidade internacional, porque elas compartilham valores comuns, é nesse sentido. Então, quando você for usar a sociedade internacional, você pode usar sob o estigma da heterogeneidade, e quando você usar a comunidade internacional, você já pensa juridicamente no compartilhamento de valores, no compartilhamento de instituições e assim por diante. Para ser bem sincero, eu não sei se o Ocidente é o melhor exemplo de sociedade internacional. Mas eu vou usar. Eu vou usar porque a gente não tem organismos que defendam a sociedade ocidental, sabe? Isso não existe. Nem aliança de civilizações, não é disso que ela trata. Mas fique com o conceito de você utilizar a ideia de sociedade internacional como uma heterogeneidade de instituições e de valores, beleza? Muito bem, queria fazer uma outra citação de doutrina, que eu acho que pode ser bastante interessante, que é de um cara chamado John Austin, que é historicamente reconhecido como negador do direito internacional. Ele afirma que o direito é formado por comandos acompanhado de sanções e, consequentemente, é um reflexo de um superior político que assegure a aplicação dessa sanção. O direito internacional, segundo Austin, então, não possui a capacidade de sanção, uma vez que a sociedade internacional não dispõe de órgão ou de agente político superior, pois a sociedade internacional não é organizada nesse sentido. Nesse ponto, então, você pode fazer um contraponto, né? Essa negação do John Austin é no sentido de que o direito ele se vale de comandos e sanções, nessa ordem, inclusive. E o direito internacional não teria esses atributos. É claro que se você fizer essa referência, você precisa de cara fazer uma rejeição explícita e contundente à ideia dele, tá? Então, o direito, ele é preciso dizer que ele não está restrito ao direito interno. A existência do direito também não demanda uma verificação de superior político, como quer John Austin.
De fato, a anarquia é uma forma de organização social e a sociedade internacional reconhece sim a existência de normas obrigatórias. Além disso, no direito internacional, constitui uma moldura comum de referência que confere, aí isso é muito importante, previsibilidade e estabilidade jurídica às relações internacionais. Ainda que não vier como texto modificador essa negação do direito internacional, eu acho que tem uma série de referências que você pode fazer. Essa questão de assegurar previsibilidade e estabilidade jurídica, acho que pode vir na sua conclusão. Você pode falar das normas obrigatórias, você pode falar das normas de jus cogens, você pode falar da anarquia como forma de organização social, e nesse sentido você consegue dar densidade ao direito internacional, beleza? Aliás, sobre o fundamento de validade do direito internacional, existem fundamentos, digamos, formais e, digamos, materiais. Os fundamentos formais, ele lida com os processos que validam as normas internacionais. Essas discussões elas estão inseridas em grande medida no estudo das fontes do direito internacional. Por outro lado, os fundamentos materiais abrangem as principais discussões sobre os fundamentos de validade do direito internacional, no sentido de precustar os elementos que justificam a obrigatoriedade das normas internacionais. Então, se você for fazer a discussão sobre os fundamentos de validade, acho que você já pode começar a sua resposta, né, fazendo essa distinção entre os fundamentos formais, que vão te levar lá para a discussão do artigo 38 do Estatuto da Corte, e você pode fazer também a discussão pela via material e fazer as discussões aí, digamos, dos fundamentos, como é que se diz? Fugiu. De você pensar, melhor dizendo, os elementos que justificam a obrigatoriedade das normas internacionais. Então, de um lado, as fontes, de outro lado, os fundamentos que obrigam as normas. Tudo bem? Historicamente, duas grandes principais doutrinas dedicaram-se aos fundamentos da validade material, que é o que a gente estava falando dos elementos que justificam a sua obrigatoriedade. Uma delas é o voluntarismo jurídico e outra delas é o objetivismo jurídico. É engraçado que, se você pega alguns livros da doutrina, pelo que eu me lembro, eles falam do voluntarismo e falam do objetivismo. Na aula do Bistrovsky, eu tenho visto um cuidado que ele tem tido de colocar o adjetivo voluntarismo jurídico, objetivismo jurídico. E eu acho que isso faz sentido. Faz sentido porque o voluntarismo e o objetivismo também encontram espaços filosóficos em outras áreas do conhecimento. Então você faz uma restrição na sua prova que pode demonstrar para o examinador que você tem um cuidado com aquilo que você está escrevendo. Nem Canadá, nem Estados Unidos... Aliás, não, eu preciso dizer uma coisa antes aqui que é importante. Calma lá. Muito bem. Na perspectiva voluntarista, mas isso você já sabe, por isso que eu queria passar, mas eu acho que pelo menos é bom dizer que na perspectiva voluntarista, o que está, digamos, fundamentando a validade das normas internacionais é a vontade dos Estados. Isso eu acho que você já sabia, por isso que eu fiquei lendo aqui para ver se realmente compensaria dizer, mas acho que a vontade dos Estados é uma ideia norte para você caminhar sua resposta. Nem Canadá, nem Estados Unidos são parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, embora sejam signatários da Convenção Americana que institui a OEA. Por que esse parênteses está aqui? Nós vamos descobrir aqui um pouco. Mas é uma informação que eu não sabia à época, no sentido de que eles não são parte da Corte Interamericana, embora sejam membros da OEA. Em relação às teorias aí voluntaristas, eu acho que existem algumas que você pode desmembrar na sua prova de terceira fase. Ou você explica, mas eu acho que só a citação também já seria interessante, porque levaria o examinador a fazer a reflexão. Ou melhor, fazer a referência, porque você vai ter 60 linhas é bem pouco, mas
Se tiver espaço, se você precisar, inclusive, preencher a resposta, por que não, né? A primeira delas é a teoria da autolimitação do Estado, que é do final do século XIX, início do século XX. A teoria da autolimitação do Estado ela está baseada na concepção de soberania absoluta dos Estados. Entretanto, observa-se pelo menos dois desafios a essa doutrina. Primeiramente, a possibilidade de o Estado desfazer-se unilateralmente das obrigações internacionais. Isso seria bastante delicado e a doutrina não alcança. Um outro desafio à teoria da autolimitação do Estado é que o Estado poderia recusar valores básicos que regem a sociedade internacional. Existe uma outra teoria voluntarista, que é a teoria da vontade comum ou coletiva. A teoria da vontade comum ou coletiva estabelece que os Estados manifestam sua vontade coletivamente. E aí é importante considerar que o costume internacional obriga os Estados que participaram do processo de criação da norma costumeira. É bom lembrar também que as normas jus cogens são incompatíveis com com as teorias voluntaristas, né? Por razões óbvias e conceituais. Uma terceira teoria voluntarista seria a teoria do consentimento das nações. E nessa perspectiva, a vontade é expressa pela maioria dos Estados, obrigando inclusive aquela minoria que não participou do processo de consentimento. Essa teoria é conhecida como teoria do consentimento das nações. O desafio dessa perspectiva é a vontade de cada Estado que não participou, eventualmente, e seja contrário à sua vontade. Então, eu mencionei para vocês três teorias que fundamentam, na perspectiva voluntarista, a vontade do Estado. A teoria da autolimitação do Estado, a teoria da vontade comum ou coletiva, a teoria do consentimento das nações, e me parece que tem uma última aqui, que é a teoria da delegação do direito interno. Aqui, na teoria da delegação do direito interno, a vontade dos Estados está expressa no seu direito interno respectivo. Entretanto, o cumprimento do direito internacional ocorre a despeito do direito interno. Em relação ao desafio, você vê que a gente tem colocado o conceito e colocado o desafio. Dentro dessa teoria da delegação do direito interno, o desafio, resumidamente falando, claro, é que o cumprimento do direito internacional ocorre independente do que determina a legislação interna, né? Aliás, isso está na Convenção dos Tratados, né, de 1969, no sentido de que, eu não vou lembrar o artigo de cabeça, mas ela faz referência no sentido de que você não pode alegar legislação interna para descumprimento de convenção internacional. Muito bem, em contraposição aos voluntaristas, agora nós vamos falar da outra corrente, os objetivistas. Eles sustentam a existência da norma, do princípio, hierarquicamente acima da vontade dos Estados. Portanto, esse princípio superior seria o pressuposto necessário à salvaguarda dos valores da sociedade internacional. Se você pegar, por exemplo, o artigo 53 da Convenção de Viena, de 1969, que eu acabei de falar, ela estabelece que um tratado é nulo, quando no momento da sua conclusão, conflita com uma norma imperativa do direito internacional geral. O mesmo artigo assevera que uma norma é imperativa quando ela é aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada pela norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. In better terms, artigo 53 é a definição da norma de jus cogens, inclusive caiu na primeira fase desse ano, se vocês bem lembrarem. Muito bem. Definição no artigo 53 da Convenção de Viena de 1969. Entre as doutrinas objetivistas, destacam-se a teoria do direito natural, ou teoria justnaturalista, se você preferir. Santo Agostinho, por exemplo, afirma que o direito divino daria validade ao direito internacional. São Tomás de Aquino e Pufendorf referem-se à razão como premissa de validade. Contemporaneamente, Celso Mello
Celso Mello afirma que normas internacionais são válidas na medida em que elas traduzem a promoção da justiça no âmbito das relações internacionais. Então seriam princípios de justiça. Então você tem Tomás de Aquino, você tem Santo Agostinho, você tem Pufendorf e, contemporaneamente, Celso Mello. O problema é que, na ausência de um ente superior, está também quem poderia estabelecer o que é justiça, do ponto de vista mais objetivo, não é mesmo? Bem, uma segunda teoria objetivista foi formulada pelo Kelsen. Né? Então você pode citar o Hans Kelsen. Pelo amor de Deus, não vai fazer pirâmide na prova, mas você pode citar o Kelsen. O fundamento de validade de uma norma jurídica é encontrado, segundo Kelsen, naquela norma imediatamente superior. O fundamento de validade do ordenamento jurídico como um todo está na norma fundamental, uma norma hipotética. E, ao longo de sua investigação intelectual, o Kelsen identifica o Pacta Sunt Servanda como norma fundamental do direito internacional. Entretanto, na prática do direito internacional contemporâneo, há contingências que relativizam o Pacta Sunt Servanda. Além disso, a literatura jurídica encontra dificuldade para reconhecer o Pacta Sunt Servanda como norma fundamental de outras normas historicamente anteriores a ela. É o princípio Pacta Sunt Servanda que explica o valor fundamental da sociedade internacional para autores, por exemplo, como Alfred Vedros, acho que você conhece ele. Alfred Vedros, ele se baseia então um pouco na ideia do Pacta Sunt Servanda como valor fundamental. Então ele vai acompanhar um pouco a norma hipotética e a tese do Kelsen. Uma quarta teoria objetivista, deixa eu ver se eu citei 3 só para vocês não ficarem perdidos. Sim, eu citei a primeira do direito natural, citei a do Kelsen e citei essa do Vedros, né? Muito bem. Uma quarta teoria objetivista pode ser encontrada nas teorias sociológicas francesas. Muito bem. Eu lembrei desse caderno. Isso aqui é uma aula do Bstronsky. E aí ele faz as distinções entre as teorias voluntaristas, que nós vimos só para você ter isso estruturado na sua mente, a teoria da autolimitação do Estado, a teoria da vontade comum coletiva, a teoria do consentimento das nações e a teoria da delegação de direito interno. E, de um outro lado, as teorias objetivistas, você teria a teoria do direito natural, a teoria objetivista do Kelsen, a do Pacta Sunt Servanda do Alfred Vedros e a teoria das teorias sociológicas francesas. Muito bem, nessas teorias sociológicas francesas são observadas a obrigatoriedade da norma internacional como uma necessidade social. Essa perspectiva, no entanto, parece não reconhecer a soberania do Estado. Para a terceira fase, a melhor posição para a obrigatoriedade do direito internacional está estabelecida numa perspectiva intermediária. Há normas que são explicadas pelos voluntaristas, enquanto outras normas são explicadas pelos objetivistas. Por exemplo, se você for explicar a norma de Jus Cogens, claro que você vai usar uma perspectiva objetivista. Bem, no âmbito das relações entre o direito internacional e direito interno, o ponto do Brasil está no dualismo moderado. Esse equilíbrio alcançado pela Suprema Corte é decorrente de 2 correntes jurídicas doutrinárias a saber, o dualismo e o monismo, e as suas nuances, claro, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Bons estudos e até daqui a pouco.